Capítulo 08. O volante e o circuito da destruição. Revolução significa girar a roda. Igor Stravinsky. Imagine um volante enorme e pesado, um disco maciço de metal, montado horizontalmente em um eixo, com cerca de 9 metros de diâmetro, 60 centímetros de espessura e umas 2 toneladas de peso. Agora, imagine que sua tarefa seja fazer esse volante girar sobre seu eixo, com a maior velocidade e pelo maior tempo possível. Com grande esforço, você consegue fazer o volante se deslocar 1 milímetro, a princípio com um movimento quase imperceptível. Você continua a fazer força e, após 2 ou 3 horas de esforço contínuo, consegue fazer o volante completar uma volta. Você prossegue, e o volante começa a se mover um pouquinho mais rápido, com grande esforço, sem parar, você completa uma segunda rotação. Continua a fazer força numa só direção. 3 voltas, 4, 5, 6, o volante ganha velocidade, 7, 8, você continua, 9, 10. Ele ganha ímpeto, 11, 12, move-se mais rápido a cada volta, 20, 30, 50, 100. Aí, em algum momento acontece a ruptura. O impulso continuamente imprimido à engenhoca trabalha a seu favor, lançando o volante para diante, volta após volta, vrum. O próprio peso imenso do volante trabalha para você. Não há mais necessidade de empurrar com mais força do que o fez na primeira volta, e o volante gira cada vez mais rápido. Cada volta se soma ao esforço anterior e se acumula sobre seu investimento inicial de esforço. O grande e pesado disco parece voar, com um ímpeto quase impossível de deter. Agora imagine que alguém chegasse e perguntasse: qual foi o grande esforço que fez essa coisa andar assim tão velozmente? Você não teria condições de responder, trata-se de uma pergunta tola. Foi o primeiro esforço? O segundo? O quinto? O centésimo? Não. Foram todos eles somados, num acúmulo global de esforço, aplicado numa direção consistente. Alguns trancos talvez tenham sido mais fortes do que outros, mas cada impulso isolado, independentemente da intensidade, reflete uma pequena fração do efeito cumulativo inteiro sobre o volante. Construção e ruptura. A imagem do volante sintetiza a percepção global do que acontecia dentro das empresas, no processo de transição de boas para excelentes. As transformações, nas empresas feitas para vencer, nunca aconteceram de uma só vez, independentemente de quão impressionante fosse o resultado final. Não houve uma ação definidora isolada, nenhuma inovação arrasadora, nenhum intervalo de sorte, nenhuma revolução súbita. A transição de boa para excelente acontece num processo cumulativo, passo a passo, ação a ação, decisão a decisão, a cada giro do volante. Tudo se soma para gerar resultados duradouros e espetaculares. No entanto, ao ler o material que a mídia produziu sobre as empresas, talvez você chegue a conclusões inteiramente diferentes. Em geral, a mídia não acompanha uma empresa e nem lhe dá cobertura jornalística senão quando o volante já está girando a 1000 rotações por minuto. Isso distorce totalmente a nossa percepção de como essas transformações acontecem, e faz parecer que as empresas saltaram direto para a ruptura, como se tivesse ocorrido algum tipo de metamorfose da noite para o dia. Por exemplo, em 27 de agosto de 1984, a Forbes publicou um artigo sobre a Circuit City. Foi o primeiro perfil da empresa até então publicado nos Estados Unidos. Não era um artigo lá muito extenso, apenas 2 páginas, e questionava as chances que o crescimento recente da Circuit City tinha de continuar. Ainda assim, lá estava o primeiro reconhecimento público de que a Circuit City havia chegado à ruptura. O jornalista só tinha identificado uma nova empresa quente, quase como uma história relâmpago de sucesso. Essa específica história relâmpago de sucesso, porém, estava em andamento havia uma década. Alan Wurtzel herdara o cargo de CEO de seu pai em 1973, com a empresa próxima da falência. Primeiro ele remontou sua equipe executiva e examinou com objetividade a realidade nua e crua, tanto interna quanto externamente. Em 1974, ainda lutando com uma violenta carga de empréstimos, Wurtzel e sua equipe começaram a testar um novo estilo de varejo, um misto de armazém e showroom, com grandes estoques de marcas conhecidas, preços com desconto e entrega imediata. Construíram então um protótipo desse modelo em Richmond, no estado de Virgínia, para vender eletrodomésticos. Em 1976, a empresa começou a experimentar a venda de aparelhos eletrônicos em ambientes com esse formato e, em 1977, implementou o conceito na primeira loja Circuit City.
O conceito teve sucesso, e a empresa começou a converter, sistematicamente, suas lojas de som em lojas Circuit City. Em 1982, após 9 anos de rotações acumuladas do volante, Wurtzel e sua equipe se comprometeram inteiramente com o conceito da superloja Circuit City. Ao longo dos 5 anos seguintes, enquanto entrava de cabeça nesse novo conceito, a Circuit City gerou o maior retorno total para os acionistas dentre todas as empresas relacionadas na Bolsa de Nova York. De 1982 a 1999, a Circuit City gerou um retorno acumulado do investimento 22 vezes superior ao mercado, batendo habilmente a Intel, o Walmart, a GE, a HP e a Coca-Cola. Como era de se esperar, a partir daí a Circuit City passou a merecer grande atenção por parte da mídia. Embora não tenhamos encontrado artigos de relevância na década que levou à transição, encontramos 97 artigos valiosos para um exame dos 10 anos após a transição, dos quais 22 eram muito importantes. É como se a empresa nem mesmo tivesse existido antes daquela data, embora seus papéis fossem bem negociados na bolsa desde 1968, e a despeito do admirável progresso alcançado por Wurtzel e sua equipe ao longo da década que levou ao ponto de ruptura. A experiência da Circuit City reflete um padrão muito comum. Em todos os casos, encontramos muito menos artigos publicados na década que levou ao ponto de transição do que nos 10 anos seguintes, em média, 3 vezes mais no segundo período. Por exemplo, Ken Iverson e Sam Siegel começaram a fazer girar o volante da Nucor em 1965. Durante 10 anos ninguém prestou atenção, notadamente a imprensa especializada em economia e as outras siderúrgicas. Se você tivesse feito perguntas a executivos da Bethlehem Steel ou da US Steel sobre a ameaça da Nucor em 1970, eles teriam rido, isto é, se eles tivessem ao menos reconhecido o nome da empresa, o que é bem improvável. Por volta de 1975, o ano que marcou o ponto de transição da Nucor no panorama acionário, a empresa já havia construído a sua terceira mini-usina, já tinha estabelecido havia muita sua cultura particular de produtividade e estava caminhando celeremente para se tornar a siderúrgica mais lucrativa dentro dos Estados Unidos. No entanto, o primeiro artigo importante na Business Week só apareceu em 1978, 13 anos após o início da transição. Nas páginas da Fortune, isso só aconteceu 16 anos depois. De 1965 a 1975, encontramos apenas 11 artigos sobre a Nucor, nenhum deles importante. Depois, entre 1976 e 1995, coletamos 96 artigos sobre a empresa, dos quais 40 eram perfis de peso ou matérias de alcance nacional. Bem, talvez você esteja pensando, mas isso é de esperar. É claro que essas empresas teriam melhor cobertura depois que se tornaram extremamente bem-sucedidas. O que há de tão diferente nisso? Eis o que é importante: somos influenciados pela maneira como vemos as transições de fora. Isso interfere em nossa percepção. De fora, parecem rupturas radicais e quase revolucionárias, mas de dentro, o sentimento é completamente diferente, mais parecido com um processo de desenvolvimento orgânico. Imagine um ovo parado num lugar qualquer. Ninguém presta grande atenção a ele, de repente, um dia, o ovo se quebra e dele pula um pintinho. Todos os principais jornais e revistas avançam nesse episódio e escrevem matérias especiais: a transformação de um ovo em galinha, a admirável revolução do ovo, a incrível virada no ovo. Como se o ovo tivesse passado por uma metamorfose instantânea que o tivesse transformado radicalmente numa galinha. Mas como é que isso é percebido do ponto de vista da galinha? A história é totalmente diversa. Enquanto o mundo ignorava aquele ovo que parecia adormecido, a galinha estava evoluindo, crescendo, desenvolvendo-se, incubando. Do ponto de vista da galinha, quebrar o ovo é apenas mais um passo em uma longa cadeia de passos que levam àquele momento, um grande passo, sem dúvida, mas longe de ser a transformação radical e instantânea que parece aos olhos daqueles que observam os acontecimentos do lado de fora. É uma analogia tola, de certo. Mas eu a faço para enfatizar uma descoberta muito importante de nossa pesquisa. Insistíamos em achar que iríamos encontrar o grande acontecimento, o momento milagroso que definiria a ruptura. E até induzíamos isso em nossas entrevistas. Mas os executivos das empresas feitas para vencer simplesmente não conseguiam apontar um fato-chave isolado, ou momento específico no tempo, que representasse a transição. Não raro eles se irritavam com a própria ideia de destacar pontos e priorizar fatores. Em todas as empresas que passaram pela transição de boas para excelentes, pelo menos um dos entrevistados fez uma advertência espontânea, observando algo mais ou menos nessa linha: olha,
Você não pode dissecar isso em uma série de caixinhas bonitinhas e fatores, ou identificar o momento do da ou daquele momento. Foi todo um conjunto de peças que se encaixaram e foram sendo montadas umas sobre as outras. Mesmo o caso mais espantoso de nosso estudo, a venda das fábricas da Kimberly-Clark, foi descrito pelos executivos como um processo orgânico e cumulativo. Darwin não mudou o rumo da empresa da noite para o dia, afirmou um executivo da Kimberly-Clark. Ele amadureceu a questão ao longo do tempo. A transição não foi algo como noite e dia, comentou outro. Foi gradual, e não acredito que estivesse totalmente clara para todo mundo, a não ser depois de alguns anos já dentro do processo. É claro que vender as fábricas foi um impulso gigantesco no volante, mas não deixou de ser apenas um impulso. Depois da venda das fábricas, a transformação completa da Kimberly-Clark na maior empresa americana de itens de consumo em papel exigiu milhares de impulsos adicionais, pequenos e grandes, aplicados ao volante, que se acumularam uns sobre os outros. A empresa levou anos para conseguir impulso suficiente para que a imprensa espalhasse aos quatro ventos sua transição de boa para excelente. A Forbes escreveu, quando a Kimberly-Clark decidiu brigar corpo a corpo com a P&G, essa revista previu o desastre. Que ideia mais boba! Como se vê hoje, não foi uma ideia boba. Foi uma ideia brilhante. E quanto tempo se passou entre os dois artigos da Forbes? 21 anos. Enquanto trabalhávamos no projeto, desenvolvemos o hábito de perguntar aos executivos que visitavam nosso laboratório de pesquisa quais as coisas que eles gostariam de saber no final da pesquisa. Um CEO perguntou: que nome eles deram àquele processo? Como eles chamaram o processo? De que forma eles falavam sobre o assunto, na época? É uma ótima pergunta, então voltamos ao material para verificar. A estarrecedora resposta: eles não deram nome algum ao processo. As empresas feitas para vencer não deram um nome para sua transformação. Não havia nenhum plano de lançamento, slogan, absolutamente nenhuma cara de programa. Alguns executivos afirmaram que eles não tiveram consciência de que uma transformação de monta estava em curso, a não ser depois de já estarem completamente mergulhados nela. Em geral, as coisas se tornaram mais óbvias para eles depois, e não na época em que a transformação estava ocorrendo. Depois, a gente começou a acordar. Não houve nenhum momento milagroso, ver a tabela a seguir. Embora, aos olhos dos que estavam de fora, a ruptura possa ter parecido instantânea, o que aconteceu foi tudo menos isso, para quem estava vivendo a transformação do lado de dentro. Ao contrário, foi um processo silencioso e deliberado de descobrir o que precisava ser feito para que a empresa gerasse os melhores resultados no futuro, e depois dar um passo após o outro, volta após volta no volante. Depois de impulsioná-lo numa direção contínua, ao longo de um extenso período, elas infalivelmente chegaram ao ponto de ruptura. Nenhum milagre ocorreu nas empresas feitas para vencer. Citações extraídas das entrevistas. Abbott: não foi uma luz ofuscante ou uma súbita revelação do além. Nossa mudança foi considerável e, no entanto, em muitos aspectos, foi apenas o resultado de uma série de mudanças graduais. Foi isso que fez da Abbott um sucesso. Fizemos tudo de uma forma tranquila e passo a passo, e sempre houve um monte de denominadores entre aquilo que já dominávamos e as atividades nas quais estávamos iniciando. Circuit City: a transição para o foco na superloja não aconteceu da noite para o dia. Começamos a analisar o conceito em 1974, mas só convertemos tudo em superloja Circuit City uns 10 anos depois, após termos aperfeiçoado o conceito e gerado ímpeto suficiente para apostar todo o nosso futuro naquilo. Fannie Mae: não houve um fato mágico, ou um único ponto de virada. Foi uma combinação de vários fatores. Algo que está mais para uma evolução, embora os resultados finais tenham sido impressionantes. Gillette: na verdade, não tomamos uma grande decisão consciente de lançar um amplo programa para iniciar uma mudança ou transição importante. Em termos individuais e coletivos, estávamos chegando a conclusões em relação ao que podíamos fazer para melhorar radicalmente nosso desempenho. Kimberly-Clark: não acho que as coisas foram feitas tão abruptamente quanto parece. Nada acontece da noite para o dia. Tudo vai crescendo. As ideias crescem, proliferam e se tornam realidade. Kroger: não foi um clarão que surgiu nos céus. Todos nós vínhamos acompanhando o desenvolvimento das superlojas experimentais, e já estávamos bastante convencidos de que o setor caminharia naquela direção. O mais importante que Lilly fez foi dizer: vamos mudar a partir de agora, de forma muito ponderada.
No core, nós não decidimos que era nisto que acreditávamos num momento específico. Tudo evoluiu ao longo de muitas discussões e lutas angustiantes. Não estou certo se a gente sabia exatamente por que estava lutando, até que olhamos para trás e declaramos que estávamos lutando para definir quem nós iríamos ser. Philip Morris: é impossível pensar em um grande item que possa exemplificar uma transição de empresa boa para empresa excelente, porque o nosso sucesso foi evolutivo, e não revolucionário, construído com uma vitória após a outra. Não sei se houve um fato isolado. Pitney Bowes: a gente não falou tanto assim de mudança. Logo de início, reconhecemos que precisávamos não tanto mudar, mas evoluir, o que significa reconhecer que precisávamos fazer as coisas de forma diferente. Percebemos que a evolução é um conceito totalmente diverso do conceito de mudança. Valgreens: não houve uma reunião inicial ou momento divino, nenhuma grande luz brilhante que surgiu, como se fosse uma lâmpada. Foi um processo mesmo de evolução. Wells Fargo não foi uma mudança única, que aconteceu de uma só vez. Pouco a pouco, os temas foram se tornando mais claros e fortes. Quando Cal se tornou CEO, não houve nenhum grande abalo. Dick conduziu um estágio da evolução e Cal o seguinte, e as coisas evoluíram de forma suave, em vez de haver uma mudança abrupta. Para deixar bem claro esse ponto, às vezes uso um exemplo de fora de minha pesquisa que ilustra perfeitamente a ideia: a hegemonia do time de basquete Bruins da UCLA, durante a década de 1960 e início da década de 1970. A maioria dos fãs de basquete nos Estados Unidos sabe que os Bruins venceram 10 campeonatos da NCAA em 12 anos, chegando a contabilizar, num determinado ponto, 61 vitórias consecutivas, sob a batuta do legendário técnico John Wooden. Mas vocês sabem há quantos anos Wooden era o treinador dos Bruins, antes de o time vencer o primeiro campeonato da NCAA? 15. De 1948 a 1963, Wooden trabalhou em relativa obscuridade, antes de vencer o primeiro campeonato, em 1964. Ano após ano, o técnico Wooden firmou os alicerces, desenvolveu um sistema de recrutamento, implementou uma filosofia coerente e refinou o estilo de jogo que se baseava em pressão total na quadra. Ninguém prestava muita atenção ao técnico quieto e de fala mansa e sua equipe, até que, bam! Eles fizeram a ruptura e passaram a esmagar sistematicamente todos os adversários de peso, durante mais de 10 anos. Assim como a dinastia Wooden, as transformações duradouras de empresas boas que se tornaram excelentes seguem um padrão genérico de construção seguida de ruptura. Em alguns casos, o estágio que vai da construção à ruptura leva um longo tempo, em outros menos. Na Circuit City, o estágio de construção levou 9 anos, na Nucor 10, enquanto na Gillette levou apenas 5, na Fannie Mae apenas 13 e na Pitney Bowes cerca de 2 anos. No entanto, independentemente do tempo necessário em cada caso, todas as transformações de empresa boa em empresa excelente seguiram o mesmo padrão básico: acumular força a cada volta do volante, até a construção se transformar em ruptura. Não se trata apenas de um luxo circunstancial. É importante entender que seguir o modelo do volante, da construção e da ruptura não é apenas um luxo provocado pelas circunstâncias. As pessoas que afirmam tudo bem, mas nós temos restrições que não permitem que adotemos essa abordagem de longo prazo, devem ter em mente que as empresas que trilharam o caminho da excelência seguiram esse modelo, não importa quão terríveis fossem as circunstâncias do curto prazo, a desregulamentação, no caso da Wells Fargo, ameaças potenciais de compra, nos casos da Gillette e da Kroger, ou perdas de milhões de dólares por dia, no caso da Fannie Mae. Isso também vale na hora de administrar as pressões de curto prazo em Wall Street. Simplesmente não concordo com aqueles que dizem que você não pode construir uma empresa que prima pela excelência porque Wall Street não deixa, afirmou David Maxwell, da Fannie Mae. Nós nos comunicamos com os analistas, para educá-los com relação àquilo que estávamos fazendo e mostrar para onde estávamos indo. No início, muita gente não comprou, e foi preciso aceitar esse fato. Mas logo que superamos os dias mais negros, passamos a reagir com um desempenho melhor a cada ano. Após alguns anos, em função dos nossos resultados concretos, tornamo-nos ações de primeira linha e nunca mais olhamos para trás. 344 A e que primeira linha. Durante os primeiros 2 anos da gestão de Maxwell, as ações não acompanharam o mercado, mas em seguida decolaram. Do final de 1984 até o ano 2000, cada dólar investido na Fannie Mae se multiplicou 64 vezes, superando o mercado, inclusive a altamente inflada Nasdaq do final da década de 1990, quase 6 vezes.
As empresas feitas para vencer estiveram sujeitas às mesmas pressões de curto prazo em Wall Street que valiam para as empresas do grupo de comparação direta. No entanto, ao contrário destas últimas, tiveram a paciência e a disciplina necessárias para seguir o modelo do volante construção-ruptura, apesar dessas pressões. E no final atingiram resultados extraordinários, aferidos pelos próprios critérios de Wall Street. A chave, nós aprendemos, é tirar partido do volante para administrar essas pressões de curto prazo. Um método particularmente interessante de fazer isso veio dos laboratórios Abbott, com o uso de um mecanismo que eles chamavam de planos azuis. A cada ano, a Abbott informava aos analistas de Wall Street que esperava aumentar os ganhos em determinado percentual, digamos, 15%. Ao mesmo tempo, estabelecia uma meta interna com uma taxa de crescimento muito mais elevada, digamos 25% ou até 30%. Ao mesmo tempo, mantinha uma lista, classificada por prioridade, de projetos e empreendimentos propostos, mas para os quais ainda não dispunham de recursos, os chamados planos azuis. Próximo ao final do ano, a Abbott escolhia um número que excedesse as expectativas dos analistas, mas que fosse bem menor do que o seu crescimento real. Depois pegava a diferença entre o crescimento para analista ver e o crescimento real, e canalizava esses valores para os planos azuis. Era um brilhante mecanismo para administrar as pressões de curto prazo e, ao mesmo tempo, investir sistematicamente no futuro. Não encontramos provas de qualquer coisa parecida com os planos azuis na Upjohn, a empresa de comparação direta com a Abbott. Em vez disso, os executivos da Upjohn alavancavam as ações com um trabalho de venda, compre o nosso futuro, acentuando com reverência a frase de investir no longo prazo, sobretudo quando a empresa não apresentava bons resultados no presente. A Upjohn despejava continuamente recursos em projetos temerários, como o Rogaine para curar queda de cabelo, na tentativa de evitar a etapa de construção e cair direto na ruptura, com uma grande tacada. Na verdade, a Upjohn nos lembrava um jogador, apostando um monte de fichas no vermelho, em Las Vegas, e dizendo, está vendo? Estamos investindo no futuro. É claro que, quando o futuro chegava, os resultados prometidos raramente apareciam. Não constitui surpresa o fato de a Abbott ter se tornado uma empresa de desempenho estável e uma das favoritas de Wall Street, enquanto a Upjohn se tornou uma decepção constante. De 1959 até o ponto de ruptura da Abbott, em 1974, as ações das duas empresas basicamente empatavam. A partir daí elas divergiram radicalmente, e as ações da Upjohn caíram quase 6 vezes abaixo do valor das ações da Abbott, antes de a primeira ser comprada, em 1995. Assim como a Fannie Mae e a Abbott, todas as empresas feitas para vencer administraram Wall Street de forma eficaz, durante os seus anos de construção-ruptura, e não perceberam contradições entre os dois processos. Elas simplesmente se concentraram em acumular resultados, em geral praticando a disciplina já internalizada de prometer menos e apresentar menos resultados deliberadamente. E, à medida que os resultados começavam a acumular, à medida que o volante acumulava impulso, a comunidade de investidores afluía, com grande entusiasmo. O efeito volante. As empresas que deixaram de ser boas e se tornaram excelentes compreenderam uma verdade simples: existe um tremendo poder no fato de melhorar continuamente e apresentar bons resultados sistematicamente. Concentre-se em realizações tangíveis, ainda que graduais, no início, e mostre como essas etapas se encaixam no contexto de um conceito geral que dê certo. Quando você faz isso de uma forma que as pessoas vejam e sintam o aumento do ímpeto, elas se alinharão com entusiasmo. Acabamos chamando isso de efeito volante, e se aplica não apenas aos investidores externos, como também aos integrantes dos grupos internos. Neste momento, quero dividir com vocês uma história da pesquisa. Num ponto crucial do estudo, os membros da equipe de pesquisa quase se rebelaram. Atiraram suas anotações das entrevistas sobre a mesa e perguntaram: será que vamos ter de continuar fazendo essa pergunta cretina? Que pergunta cretina? Questionei. Aquela sobre comprometimento, alinhamento e a forma como eles administraram a mudança. Mas essa não é uma pergunta cretina, respondi. É uma das mais importantes. Olha, comentou um membro da equipe, vários executivos que fizeram a transição, bem, eles acham que é uma pergunta cretina. Alguns deles nem mesmo entendem a pergunta. Sim, precisamos continuar a fazer essa pergunta, insisti. Precisamos ser coerentes nas entrevistas. E, além disso, é mais interessante ainda o fato de eles não entenderem a pergunta. Então, continuem pesquisando.
Nós temos de entender como eles superaram a resistência à mudança e alinharam as pessoas. Eu esperava muito descobrir que ter todo mundo alinhado, criar alinhamento, para usar o jargão adequado, deveria ter sido um dos maiores desafios enfrentados pelos executivos que trabalharam para transformar boas empresas em empresas excelentes. Afinal de contas, quase todos os executivos que haviam visitado o laboratório haviam feito essa pergunta, de uma forma ou de outra. Como vamos conseguir virar o barco? Como vamos conseguir comprometer as pessoas com a nova visão? Como vamos motivar as pessoas para que se alinhem? Como conseguir fazer as pessoas abraçarem a causa da mudança? Para minha grande surpresa, a questão do alinhamento não foi identificada por nós como um desafio-chave enfrentado pelos líderes das empresas feitas para vencer. Com toda certeza, as empresas que antes eram boas e hoje são excelentes obtiveram um comprometimento e um alinhamento incríveis, gerenciaram a mudança com maestria, mas jamais consumiram muito tempo pensando nessas coisas. Era algo absolutamente transparente para elas. Aprendemos que, sob as condições certas, os problemas de comprometimento, alinhamento, motivação e mudança simplesmente se diluem. Em grande parte, eles se resolvem por si mesmos. Examinemos o caso da Kroger. Como é que se consegue fazer uma empresa com mais de 50.000 empregados, caixas, embaladores, arrumadores de prateleiras, lavadores de produtos e por aí vai, abraçar uma nova e radical estratégia, que mudaria virtualmente todos os aspectos de sua forma de montar e gerenciar lojas de hortifrutis? A resposta é: você não consegue. Pelos menos não com um grande fato ou programa. Jim Ehring, o líder de nível 5 que iniciou a transformação da Kroger, nos afirmou que evitou todas as propostas de demagogia e motivação. Em vez disso, ele e sua equipe começaram a girar o volante, criando provas tangíveis de que seus planos faziam sentido. Apresentamos o que estávamos fazendo de tal forma que as pessoas entenderam as nossas realizações, observou Ehring. Tentamos levar nossos planos a uma conclusão bem-sucedida passo a passo, de modo que a grande massa de pessoas envolvidas ganhasse confiança em função dos sucessos, e não de palavras. Ehring entendeu que o melhor modo de alinhar as pessoas em função de uma nova e ousada visão é girar o volante em consonância com aquela visão, de 2 voltas a 4, depois de 4 a 8, depois de 8 a 16, e depois dizer: veja o que estamos fazendo, e como funciona. A partir daí, é só projetar e ver para onde estamos indo. As empresas feitas para vencer tendiam a não alardear publicamente as grandes metas logo no início. Muito pelo contrário, elas começavam a fazer girar o volante, do entendimento à ação, passo a passo, volta após volta. Quando o volante acumulava impulsos, elas olhavam e diziam: ei, se nós simplesmente continuarmos a girar essa coisa, não há razão para que não realizemos isto e aquilo. Por exemplo, a Nucor começou a girar o volante em 1965, a princípio tentando evitar a falência e depois para construir suas primeiras usinas, porque não conseguia encontrar um fornecedor confiável. O pessoal da Nucor descobriu que a empresa tinha uma vocação para produzir aço melhor e mais barato do que qualquer outra, e com isso construíram 2, e depois 3, mini-usinas adicionais. Eles conquistaram clientes, depois mais clientes e vrum. O volante acumulou impulsos volta a volta, mês a mês, ano a ano. Depois, em torno de 1975, ocorreu ao pessoal da Nucor a ideia de que, se eles simplesmente continuassem a girar o volante, a empresa se tornaria a número 1, a siderúrgica mais lucrativa dos Estados Unidos. Como explicou Marvin Pullman, me lembro de ter falado com Ken Iverson em 1975, e ele comentou: Marv, acho que podemos ser a siderúrgica número 1 dos Estados Unidos. Isso em 1975. E eu disse a ele: tá, Ken, e quando vocês vão ser a número 1? Não sei, respondeu ele. Mas se continuarmos a fazer o que estamos fazendo, não há razão para que não possamos nos tornar a número 1.348. O processo levou mais de 2 décadas, mas a Nucor continuou a girar o volante, e acabou gerando lucros maiores do que qualquer outra siderúrgica incluída na lista das 1000 mais da Fortune. Quando você deixa o volante falar por si mesmo, não precisa comunicar ardentemente suas metas. As pessoas podem simplesmente deduzi-las sozinhas, em função do ímpeto do próprio volante. Escuta, se continuarmos agindo assim, veja só onde podemos chegar. À medida que as pessoas decidem, entre si, transformar o fato potencial no fato resultado, a meta praticamente se autoformula. Pare e pense nisso por um minuto. O que as pessoas certas querem acima de tudo? Querem fazer parte de uma equipe vencedora. Querem contribuir para produzir resultados visíveis, tangíveis.
Querem sentir a emoção de estar envolvidas em alguma coisa que simplesmente dê certo. Quando as pessoas certas veem um plano simples, resultado de se enfrentar à realidade nua e crua, um plano desenvolvido a partir do entendimento, e não de bravatas, elas tendem a dizer: isso vai dar certo. Estou nessa. Quando percebem a união monolítica da equipe executiva em torno desse plano simples e as qualidades de dedicação e altruísmo do líder de nível 5, elas abandonarão ceticismo. Quando as pessoas começam a sentir a magia do ímpeto, quando começam a ver resultados tangíveis, quando conseguem sentir que o volante começa a acumular velocidade, é aí que a maioria se alinha, para também agarrar o volante e fazê-lo girar. Circuito da destruição. Detectamos um padrão muito diferente nas empresas do grupo de comparação direta. Em vez de um processo silencioso e deliberado de descobrir o que precisava ser feito e depois simplesmente fazê-lo, as empresas do grupo de comparação direta quase sempre lançavam novos programas, em geral com grande aparato e estardalhaço, com o objetivo de motivar a tropa, só para vê-los fracassar, em termos de produzir resultados duradouros. Elas buscavam a grande ação isolada e divisora de águas, o grande programa, a inovação definitiva, o momento milagroso que lhes permitiria pular, árduo estágio da construção e cair direto na ruptura. Elas começavam girando o volante numa direção, depois paravam, mudavam o curso e o atiravam numa nova direção, e depois paravam de novo, mudavam o curso e o atiravam numa outra direção. Após anos dando guinadas para todos os lados, as empresas do grupo de comparação direta não conseguiram acumular impulsos de forma duradoura e, em vez disso, caíram no que chamamos de o circuito da destruição. Vejamos o exemplo da Warner Lambert, empresa diretamente comparável à Gillette. Em 1979, a Warner Lambert declarou à Business Week que sua pretensão era de ser uma empresa líder em produtos de consumo. Um ano depois, em 1980, deu uma meia-volta abrupta e voltou suas atenções para a área da saúde, afirmando: nossa grande meta é superar a Merck, a Lilly, a SmithKline, todo mundo e a família também. Em 1981, a empresa reverteu o curso mais uma vez e retornou à diversificação e aos bens de consumo. 6 anos depois, em 1987, a Warner Lambert fez uma curva em voo e se afastou dos bens de consumo, tentando mais uma vez ser igual à Merck. Ao mesmo tempo, a empresa gastou 3 vezes mais em publicidade de bens de consumo do que em P&D, uma estratégia um tanto estranha para quem está tentando derrubar a Merck. No início da década de 1990, em reação à reforma do sistema de saúde da era Clinton, a empresa mergulhou de novo numa reversão e abraçou novamente a diversificação e as marcas de consumo. Cada novo CEO da Warner Lambert trazia o seu próprio programa novo, e interrompia o ímpeto gerado por seu predecessor. Ward Hagen tentou gerar uma ruptura com a dispendiosa aquisição de uma unidade para fornecimento a hospitais, em 1982. 3 anos depois, seu sucessor, Joe Williams, tirou a Warner Lambert do negócio e contabilizou perdas de 550 milhões de dólares. Ele tentou focar a empresa na meta de superar a Merck, mas o seu sucessor jogou-a de volta na diversificação e nos bens de consumo. E assim foi, pra cá e pra lá, aos trancos e barrancos, com cada CEO tentando deixar sua marca, com seu próprio programa. De 1979 a 1998, a Warner Lambert passou por 3 grandes reestruturações, uma para cada CEO, e cortou 20 mil pessoas, em busca de resultados rápidos e decisivos. Uma vez após a outra, os resultados da empresa explodiam e depois desaceleravam, sem jamais atingir o ímpeto sustentado de um volante em ritmo de construção à ruptura. O valor das ações se nivelou com a média do mercado e a Warner Lambert desapareceu enquanto empresa independente, engolida pela Pfizer. O caso da Warner Lambert é extremo, mas encontramos algum tipo de versão do circuito da destruição em cada uma das empresas do grupo de comparação direta. Ver um resumo no apêndice 8.a. Embora as diferenças específicas do circuito da destruição variassem de empresa para empresa, existem alguns padrões altamente predominantes, 2 dos quais são particularmente dignos de nota: as aquisições mal orientadas e a escolha de líderes que desfaziam o trabalho das gerações anteriores. As aquisições mal orientadas. Peter Drucker uma vez observou que a motivação para fusões e aquisições vem menos de razões sólidas, e mais do fato de que fazer jogadas é uma forma muito mais interessante de passar o tempo do que trabalhar de verdade. Na realidade, as empresas do grupo de comparação direta teriam tudo a ver com o popular adesivo da década de 1980, quando as coisas ficarem pretas, vamos às compras.
Para compreender o papel das aquisições no processo de passar de empresa boa a empresa excelente, conduzimos uma análise qualitativa e quantitativa sistemática de todas as aquisições e dos desinvestimentos feitos pelas empresas incluídas em nosso estudo, remontando a desde 10 anos antes da data de transição e indo até 1998. Embora não tenhamos percebido um padrão específico em relação aos valores ou à escala das aquisições, de fato notamos uma diferença significativa no índice de sucesso das aquisições feitas pelas empresas feitas para vencer, em comparação com as das empresas do grupo de comparação direta, ver o apêndice 8.b. Porque as empresas feitas para vencer têm um índice de sucesso consideravelmente mais elevado em suas aquisições, sobretudo nas grandes aquisições. A chave do seu sucesso é que, de modo geral, suas grandes aquisições ocorreram depois do desenvolvimento de seu conceito do porco-espinho e depois que o volante havia acumulado uma quantidade significativa de impulsos. As empresas usaram as aquisições como aceleradores do ímpeto do volante, e não como geradores de velocidade. Em contrapartida, as empresas do grupo de comparação direta quase sempre tentaram partir diretamente para a ruptura, mediante aquisições ou fusões. Isso nunca deu certo. Em geral, com o seu negócio principal ameaçado, as empresas do grupo de comparação direta entravam de cabeça numa grande aquisição, como forma de ampliar o crescimento, desviar-se de seus problemas via diversificação ou fazer um CEO parecer bem em seu posto. As pessoas jamais deram resposta à questão crucial: qual é a atividade que nós podemos fazer melhor do que qualquer outra empresa no mundo, que se encaixe em nosso denominador econômico e pela qual tenhamos paixão? Essas empresas jamais aprenderam uma simples verdade: embora você possa comprar o seu passaporte para o crescimento, jamais conseguirá comprar seu passaporte para a excelência. Duas grandes mediocridades jamais fazem uma empresa excelente. Líderes que interromperam o movimento do volante. Outro padrão que costumamos observar no circuito da destruição é o dos novos líderes que, mal entram, tiram a empresa de uma direção na qual o volante que estava girando e a atiram numa direção completamente nova. Vejamos o caso da Harris Corporation, empresa que aplicou muitos dos conceitos do processo feita para vencer no início da década de 1960 e iniciou um processo clássico de construção, que levou a resultados típicos de ruptura. George Develle e seu sucessor, Richard Tullis, identificaram um conceito do porco-espinho com base na compreensão de que a Harris podia ser a melhor do mundo na aplicação da tecnologia aos processos de impressão e comunicações. Embora não tenha aderido a esse conceito com perfeita disciplina, Tullis tinha uma propensão para se desviar um pouco dos 3 círculos. A empresa realmente progrediu o suficiente para atingir resultados consideráveis. Parecia uma candidata promissora a se transformar numa empresa excelente em 1975, época em que atingiu a ruptura. Foi aí que o volante sofreu uma dolorosa parada. Em 1978, Joseph Boyd se tornou CEO. Ele havia trabalhado antes na Radiation, Inc., empresa adquirida pela Harris, vários anos antes. Sua primeira decisão-chave, como CEO, foi mudar a sede da empresa de Cleveland, Ohio, para Melbourne, na Flórida, cidade onde surgira a Radiation, e onde Boyd vivia com seu superbarco a motor de 47 pés, o Lazy Rascal, malandro preguiçoso. Em 1983, Boyd deu uma gigantesca freada no volante, ao vender o negócio de impressão. Na época, a Harris era a número 1 do mundo na produção de equipamentos de impressão, e essa parte do negócio era uma das mais lucrativas da empresa, gerando quase 1/3 do total dos lucros operacionais. E o que Boyd fez com o resultado da venda da menina dos olhos da empresa? Mergulhou a empresa de cabeça no negócio de automação de escritórios. Mas será que a Harris podia se tornar a melhor do mundo nessa área? Pouco provável. Problemas terríveis de desenvolvimento de software adiaram o lançamento da primeira estação de trabalho produzida pela Harris, ao mesmo tempo em que a empresa tropeçava no campo de batalha, onde enfrentaria gigantes como a IBM, a DEC e a Wang. 360 depois, numa tentativa de saltar direto numa nova ruptura, a Harris gastou 1/3 de todo o seu valor líquido de mercado para montar a Lanier Business Products, uma empresa no ramo de processamento de textos de baixa tecnologia. A revista Computerworld escreveu: Boyd mirou o escritório automatizado como seu negócio-chave. Infelizmente, para Harris, a empresa tinha tudo, menos um produto para escritório. A tentativa de projetar e comercializar um processador de textos foi um tremendo fracasso, sem sintonia com o mercado, e teve de ser varrida do mapa antes mesmo de ser lançada. O volante, que girara com grande velocidade depois de Develle e Tullis, se soltou de seu eixo, oscilou no ar e depois se espatifou, numa dolorosa paralisia.
Do final de 1973 ao final de 1975, a Harris superou o mercado em mais de 5 vezes. No entanto, do final de 1978 ao final de 1983, as ações da empresa caíram 39% em relação ao mercado e, por volta de 1988, já haviam caído mais de 70%. O circuito da destruição substituiu o volante. O volante como ideia cruzada. Quando revejo as transformações de empresas boas em grandes empresas, a palavra que sempre me vem à mente é consistência. Outra palavra, que me foi proposta pelo professor de física Rua J. Peterson, é coerência. Quanto é 1 mais 1? Perguntava ele, depois fazia uma pausa de efeito. 4. Em física, temos falado sobre a ideia de coerência, do efeito multiplicador de um fator sobre o outro. Ao ler sobre o volante, não pude deixar de pensar no princípio da coerência. Não importa como você o formule, a ideia básica é a mesma. Cada peça do sistema reforça as outras partes dele, de modo a formar um todo integrado, que é muito mais poderoso do que a soma das partes. Só através da consistência ao longo do tempo, ao longo de múltiplas gerações, é que se obtém resultados máximos. Num certo sentido, tudo neste livro é uma exploração e uma descrição das peças do padrão volante, construção, ruptura, ver a tabela a seguir. Ao nos distanciarmos para questionar a estrutura global, vemos que todos os fatores trabalham juntos para criar esse padrão, e que cada componente produz um impulso no volante. Como saber se você está no volante ou no circuito da destruição? Sinais de que você está no volante, empresas feitas para vencer. Segue um padrão de construção, que leva a uma ruptura. Chega à ruptura por meio de esforços, acúmulo de passos, dados um após o outro, a cada volta do volante, a sensação é de um processo de evolução orgânica. Enfrenta a dura realidade dos fatos, para enxergar claramente quais os passos que precisam ser dados para ganhar e acumular impulsos. Enfrenta a dura realidade dos fatos, para enxergar claramente quais os passos que precisam ser dados para ganhar e acumular impulsos. Segue o padrão de pessoas disciplinadas, primeiro quem, pensamento disciplinado, ação disciplinada. Realiza grandes aquisições, quando faz, depois da ruptura, para acelerar o ímpeto. Gasta pouca energia no esforço de motivar ou alinhar as pessoas, o ímpeto volante é contagioso. Deixa os resultados falarem por si. Mantenha consistência ao longo do tempo, cada geração constrói em cima do trabalho das gerações anteriores, o volante continua a acumular impulsos. Sinais de que você está no circuito da destruição, empresas do grupo comparativo. Pula a etapa de construção e salta direto para a ruptura. Implementa grandes programas radicais de mudança, revoluções dramáticas e reestruturação crônica sempre em busca de um momento milagroso ou um novo salvador. Abraça os modismos e se envolve em demagogias gerenciais, em vez de enfrentar a verdade nua e crua. Demonstra inconsistência crônica, vai de um lado para o outro e se desvia muito do âmbito dos 3 círculos. Corre feito barata tonta como reação às mudanças tecnológicas, temendo ficar para trás. Faz grandes aquisições antes da ruptura, numa tentativa suicida de virar o jogo. Gasta muita energia tentando alinhar e motivar as pessoas, arregimentando-as em torno de novas visões. Vende o futuro, para compensar a falta de resultados. Demonstra inconsistência ao longo do tempo, cada novo líder introduz uma trajetória nova e radical, o volante se despedaça e para o circuito da destruição se instaura novamente. Tudo começa com os líderes de nível 5, que gravitam em torno do modelo do volante. Eles estão menos interessados nos programas exuberantes, que fazem parecer que eles estão liderando. Com L maiúsculo. Estão mais interessados no processo silencioso e decidido de fazer girar o volante para produzir resultados com R maiúsculo. Colocar as pessoas certas no barco, tirar as pessoas erradas dele e colocar as pessoas certas nos lugares certos, todas essas etapas são cruciais nos estágios iniciais da construção, impulsos muito importantes a serem dados ao volante. É igualmente importante lembrar o paradoxo Stockdale: nós não vamos chegar à ruptura no Natal. Mas se continuarmos a girar o volante na direção certa, nós vamos acabar chegando à ruptura. Este processo de enfrentar a dura realidade dos fatos ajuda você a enxergar os passos óbvios, ainda que difíceis, que precisam ser dados para girar o volante. A fé no jogo final o ajuda a sobreviver ao longo dos meses ou anos que durar a construção. Em seguida, quando você chega ao profundo entendimento dos 3 círculos de seu conceito do porco-espinho e começa a avançar numa direção coerente com essa compreensão,
Você atinge o ponto da ruptura e acelera com aceleradores-chave, dos quais o mais importante é ser pioneiro na aplicação da tecnologia diretamente relacionada aos seus 3 círculos. Em última análise, chegar à ruptura significa ter a disciplina necessária para tomar uma série de decisões acertadas, coerentes com seu conceito do porco-espinho, ação disciplinada, que vem de pessoas disciplinadas que exercitam a reflexão disciplinada. É exatamente isso. Esta é a essência do processo de ruptura. Em suma, se você aplicar, de forma diligente e com sucesso, cada um dos conceitos do modelo, e continuar a girar o volante numa direção sem parar, acumulando impulsos passo a passo e volta a volta, vai acabar chegando à ruptura. Pode não acontecer hoje, nem amanhã ou na próxima semana. Pode não acontecer nem mesmo no ano que vem. Mas sem dúvida vai acontecer. E quando acontecer, você terá diante de si um conjunto inteiramente novo de desafios, como acelerar o ímpeto em resposta a expectativas cada vez maiores, e como garantir que o volante continue a girar por muito tempo, no futuro. Em síntese, o seu desafio não mais será como passar de empresa boa a grande excelente, e sim como passar de empresa excelente a empresa excelente e sólida. E este é o tema do último capítulo. Resumo do capítulo: o volante e o circuito da destruição. Pontos-chave. Transformações de boas a excelentes em geral parecem acontecimentos dramáticos e revolucionários, aos olhos daqueles que observam de fora, mas, para as pessoas que estão do lado de dentro, são como processos orgânicos e cumulativos. A confusão entre resultados finais, resultados impressionantes, e processo, orgânico e cumulativo, mascara nossa percepção em relação ao que realmente dá certo, no longo prazo. Independentemente de quão espetacular seja o resultado final, as transições de boas para excelentes jamais aconteceram de uma só vez. Não houve uma ação definidora isolada, nenhum grande programa, nenhuma inovação decisiva, nenhum bafejo isolado da sorte ou milagre. As transformações contínuas seguem um padrão previsível de construção e ruptura. Quando se está tentando girar um volante gigantesco e pesado, é necessário muito esforço para conseguir que ele ao menos se mova, porém, se estiver sendo impulsionado com persistência numa direção constante, por um longo período, o volante acumula impulso e acaba atingindo um ponto de ruptura. As empresas do grupo de comparação direta seguiram um padrão diferente, o circuito da destruição. Em vez de acumular impulsos a cada volta do volante, elas tentaram pular a etapa da construção e saltar direto para a ruptura. Assim, com resultados decepcionantes, elas ficaram aos trambolhões, para cá e para lá, sem conseguir manter uma direção consistente. Com frequência, as empresas do grupo de comparação direta tentaram criar uma ruptura mediante novas, grandes e mal orientadas aquisições. Já as empresas feitas para vencer usaram grandes aquisições, após a ruptura, para acelerar o ímpeto de um volante que já estava girando com grande velocidade. Descobertas surpreendentes. As pessoas dentro das empresas feitas para vencer quase sempre não tinham consciência da magnitude da transformação porque passaram, na época em que aconteceu, só mais tarde, em retrospectiva, isso ficou claro para elas. E as transformações não tinham nome, slogan, dia de lançamento ou programa para marcar que estava sendo feito. Os líderes das empresas feitas para vencer praticamente não gastaram energia para tentar criar alinhamento, motivar a tropa ou gerenciar a mudança. Sob as condições certas, os problemas de comprometimento, alinhamento, motivação e mudança, em grande parte, se autossolucionaram. O alinhamento, basicamente, aconteceu a partir dos resultados e ímpeto, e não o contrário. As pressões de curto prazo de Wall Street não inviabilizaram a decisão de seguir esse modelo. O efeito volante não conflita com essas pressões. Na verdade, é a chave para administrá-las.